Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Hoje, dia 3 de novembro, é a nossa live de número 23. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Simbora para mais uma live, minha gente. Simbora para mais um dia, segunda-feira. Mais uma semana abençoada. Entramos no mês de novembro. Faltam 57 dias para acabar o ano. 57 dias. Aí você tem duas perspectivas. Ou você diz para você que não adianta fazer mais nada, que o ano já acabou. Ou você pensa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para eu inserir novos hábitos na minha vida. Ainda dá tempo. Então, o que você vai pensar, né? Olha, hoje, dia 3 de outubro, é a nossa live de número 23. Simbora. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha aqui pra gente, melhor. Gosto mais da outra. Enquanto vocês vão entrando, olha, compartilha essa live com um amigo, uma amiga, tá? Deixa eu compartilhar aqui na comunidade. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão bem, minha gente? Conta pra mim. Deixa eu colocar aqui o microfone que eu acabei esquecendo. Vocês estão bem? Conta pra mim. Como foi o final de semana? Bom dia, Marcos. Bom dia, Terezinha. Deixa eu colocar aqui o microfone. Bom dia, Rosalina. Bom dia, Dan. Bom dia. Como que vocês estão, hein? Dormiram bem? Como vocês estão? Conta pra mim. Olha, hoje nós vamos dar sequência à leitura aqui do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. Lembrando que aqui no Café com Gleice, não só eu leio, e vocês já perceberam que esse momento que a gente faz aqui todos os dias, de segunda a sexta, é muito mais do que só leitura. Vocês já perceberam isso, né? Aí no final da live, eu sempre leio a mensagem do chamado de Jesus para vocês. A gente faz uma meditação para elevar o nosso dia, tá? E o que a gente está fazendo aqui já é isso, né? A gente já está ativando a nossa mente, começar o dia com leitura, a gente já começa o dia bem, não é verdade? Bom dia, maravilhosos, sejam muito bem-vindos. Olha, fiquem aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. É um livro que realmente é muito forte. É um livro muito forte, não? Então nem todo mundo está preparado para escutar o que tem aqui. Nem todo mundo está preparado para ler o que tem aqui. Tem que realmente estar disposto e realmente estar disposta, com o coração aberto e com a mente, principalmente a mente aberta, tá? Principalmente a mente aberta. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique. Bom dia. Vamos entrando, minha gente, vamos entrando. A casa é sua. Olha, preparados? Já pegaram aí o café de vocês? Café, a água, não sei o que vocês estão tomando nesse horário. Eu tomo água. O quadro é Café com Gleice, mas nesse horário eu tomo água. Depois que eu termino a live é que eu vou fazer meu café da manhã. Fazer meu café. Mas aqui é água. Simbora? Vamos lá. Preparados? Vamos dar aqui continuidade, sequência aqui a nossa leitura. Bom, o final de semana já se passou. E eu peguei no livro na sexta-feira passada junto com vocês. Eu sei que nós finalizamos um capítulo. Finalizamos o capítulo 4 e hoje nós vamos para o capítulo 5. Chegamos na metade do livro. Sobrevivência versus criação. É esse capítulo que nós vamos ler hoje. Sobrevivência versus criação.
No último capítulo, utilizei propositadamente o exemplo de minha escrita para ilustrar meu ponto sobre transcender os três grandes. Lembrando aqui, mais uma vez, quando ele fala os três grandes, ele sempre vai falar isso. Os três grandes, na verdade, são os três últimos capítulos que a gente viu. O que foi que a gente viu? A gente viu sobre o ambiente, sobre o corpo e sobre o tempo. Ou seja, o que é superar os três grandes? É superar o seu ambiente. Você precisa ser muito maior do que o seu ambiente. O outro é o seu corpo, né? O terceiro é o tempo. Então você precisa, para você realmente quebrar o hábito de ser você mesmo, você precisa superar o seu ambiente, você precisa superar o tempo e você precisa também superar o seu corpo. Então, assim, toda vez que ele falar os três grandes, então vocês já sabem, tá? Quando você escreve, está criando palavras, seja na página física ou em um documento digital. A mesma criatividade opera quando você pinta, toca um instrumento musical, trabalha madeira num torno ou se envolve em qualquer outra atividade que o efeito de romper as amarras dos três grandes sobre você. Porque, na verdade, o que nos impede de romper, o que nos impede de realmente a gente criar, por exemplo, uma nova identidade ou mudar alguns hábitos na nossa vida é justamente o ambiente, o tempo e o nosso corpo. Aí ele diz, por que é tão difícil viver nesses momentos criativos? Se focamos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse. E nós falamos sobre isso na semana passada, no capítulo passado. Se você vive sempre no passado e você vive sempre no futuro, ou seja, você fica o tempo todo pensando no passado. Você passa o dia pensando no passado e no presente, ou seja, você fica com o seu sistema nervoso atacado. Porque você está o tempo todo pensando no passado, as coisas que aconteceram com você. E o tempo todo pensando no futuro. Então, isso aí prejudica o nosso sistema nervoso. Então, quando ele diz aqui, se focamos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse. E quando a gente vive nessa situação de estresse, a gente está vivendo no modo de sobrevivência, que é muito comum. É muito comum. Quer estejamos obcecados com a saúde, que é a sobrevivência do corpo, pagando a hipoteca, ou seja, a necessidade de sobrevivência de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver. A maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente, que denominamos de sobrevivência, do que viver em criadores. E nesse lugar de sobrevivência, nós não conseguimos ser criativos. Não conseguimos ser criativos. Então, você que na verdade, qualquer trabalho que a gente faça, não importa o seu trabalho, não importa em que você trabalha, não importa o que você faça da sua vida, você vai precisar de criatividade. Você vai precisar de criatividade. E as pessoas subestimam isso, né? Não, vocês lembram quando a gente leu aquele livro que falava sobre criatividade, da Julia Cameron? E aí, o que é o caminho do artista. Então, as pessoas acham que criatividade é só para artista. Criatividade é só para pintor. Criatividade é só para escultor. Mas se você trabalha, se você tem uma empresa, se você é professora, não importa a sua área, não importa o que você faça. Sem criatividade, como que você vai fazer as coisas? Sem criatividade, a gente não consegue. Só que a gente também não consegue ter a criatividade quando a gente está em modo sobrevivência, quando a gente está pensando muito no passado, quando a gente está pensando muito no futuro. E aí ele diz, em meu primeiro livro, entrei em grande detalhe sobre a diferença entre viver na criação, porque nós somos criadores de natureza. Se você não está sendo criador, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou ele está dizendo aqui, né, que no primeiro livro dele, ele explica mais sobre essa questão de viver na criação versus viver na sobrevivência.
E ele diz aqui, pense na vida no modo de sobrevivência, imaginando um animal, como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas, se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. E ele está trazendo esse exemplo aqui, né? Com relação aos animais, mas é exatamente isso que acontece com a gente. É exatamente isso. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo, que mantém as funções automáticas do corpo, como digestão, ajuste da temperatura, nível de glicose no sangue e etc. Para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar, incólume, talvez após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a pastar com o equilíbrio interno recuperado. Olha isso! Isso é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para estresse de curto prazo. Nós humanos temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado, a energia é mobilizada. Praticamente da mesma forma que o cervo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie. E aí a gente traz também nesse contexto que, de certa forma, é importante que a gente tenha essas, vamos dizer assim, habilidades, né, de luta e fuga. O medo também é muito importante. Já pensou se a gente não sentisse medo? Então ele traz essa questão. O pensamento em si pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativada. Infelizmente, existem várias diferenças entre o Homo sapiens e nossos coabitantes planetários no mundo animal que não nos servem tão bem, na verdade. Cada vez que tiramos o corpo de nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio. Nossa, eu já tô boa para ler hoje, viu? Tô ótima para ler. Ai, meu marca-texto não tá aqui, gente. Senhor amado. Vamos com a caneta. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retomar ao equilíbrio. Então, vocês perceberam, ele trouxe o exemplo do animal. Então, o que o animal faz? Ele está lá, pastando tranquilamente. Aí, daqui a pouco, vem um predador. O que esse animal ele faz? Ele corre, ou seja, ele vai entrar em estado de luta ou fuga. Mas, na verdade, tem animais que o que eles fazem? Eles correm, né? Quando eles percebem que o predador já foi embora, eles voltam a pastar normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Vocês já perceberam isso? Como que os animais reagem a essa situação? Vocês já pararam para pensar nisso? Então tá lá, um animal pastando. Pensa aí, não sei. Ele tá lá comendo, daqui a pouco aparece um predador, sei lá, um leão, alguma coisa. Ele vai escolher entre fugir ou lutar. No caso, se for um animal que não tem como lutar com o leão, ele vai fugir, certo? E ele gerou uma situação de estresse, ele corre. Só que quando ele vê que o predador, o leão, ele já foi embora, ele volta para o mesmo lugar e ele volta a comer lá tranquilamente. Ou seja, foi um estresse
rápido, um estresse passageiro, um estresse curto, de curto prazo, como ele traz aqui. É um estresse de curto prazo. E é exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida, só que a gente não consegue. A gente fica remoendo as coisas que aconteceram com a gente. A gente fica remoendo o dia todo. A gente fica remoendo a semana. A gente remoe por meses. E a gente remoe por anos. Anos, anos e anos. Essa é a diferença, entende? Então, a resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retomar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão ou ele traz aqui um Serengeti, topemos com o nosso ex, olha isso, não tão amigável na mercearia ou enlouquecemos com o trânsito na autoestrada, por estarmos atrasados para uma reunião, ativamos a resposta de estresse, porque estamos reagindo ao ambiente externo. Olha isso. Aí você tá lá, né, atrasado para a reunião. Aí você sai de casa toda atrasada, não toma café direito, aí sai estressada. Já tá atrasada para o trabalho, tá atrasada para a reunião, sai toda estressada. E aí, o que acontece? Você está ativando no seu corpo a resposta de estresse, reagindo ao ambiente. E é muito desafiador a gente não reagir ao ambiente. É o natural. Diferentemente dos animais, temos a capacidade, olha isso, presta atenção. Tá aí, você está aí com um caderno, caneta para anotar os insights aqui do café, tá? Diferentemente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir apenas com o pensamento. Apenas com o pensamento. E esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro, ainda mais desvantajoso. Podemos reproduzir a mesma resposta de estresse, revisitando uma memória infeliz costurada no tecido de nossa massa cinzenta. Olha a diferença. Nós somos muito parecidos com os animais que tá lá pastando. E daqui a pouco chega um predador e ele tem aquela reação de estresse e ele vai... Só que o estresse dele não fica num pensamento. O estresse dele é agir, é na ação. Então ele corre. Depois que ele vê que o ambiente está tranquilo, ele volta como se nada tivesse acontecido. Só que o ser humano e nós não somos assim, nós somos diferentes. O que a gente faz? Quando a gente tem uma reação química no nosso corpo que gera estresse, a gente não deixa para lá. A gente fica revisitando essa memória o tempo todo. Então vem lapsos, né? Você fica revisitando. E quando você revisita isso por muito tempo, fica impregnado. E aí você não consegue... Você não consegue viver de outra forma, pensar de outra forma, na verdade, né? Assim, ou antecipamos experiências geradoras de respostas de estresse, ou as recordamos. Nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em situações de longo prazo. É assim que acontece quando você não solta as coisas da sua vida. É assim que acontece. Por outro lado, até onde sabemos, os animais não têm a capacidade, ou devo dizer incapacidade, de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-la. Aquele cervo pastando alegremente, outra vez, não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, muito menos sobre os coiotes que os perseguiram 2 meses atrás. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial porque nenhum organismo, presta atenção,
nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com efeitos negativos no corpo quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência e por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso no corpo. E é aí onde acontecem as doenças. Porque o seu corpo ele fica reagindo o tempo todo às coisas que você pensa. Digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, seja ela real ou imaginária em sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades e seu corpo está nocauteado pela homeostase, você está ficando preparado pelo sistema nervoso para lutar ou fugir. E esse lutar ou fugir é diferente da situação dos animais. É diferente, porque o lutar ou fugir é o que os animais fazem na ação. E o que a gente faz? Esse lutar e fugir fica no nosso, aqui ó, na nossa mente. Mas vamos encarar, você não pode fugir para as Bahamas, nem pode estrangular o seu parceiro de trabalho. Seria primitivo. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo. E com isso pode estar fadado a ter pressão alta, a ter arritmias. Então, assim, aí quando a gente entra nesse lugar de luta e de fuga, o corpo ele reage. Não é que a gente vai lutar com a pessoa, não é que você vai bater no seu parceiro, você está chateada com ele. Não é que você vai bater, vai estrangular seu chefe. Ai, ai, porque os animais eles fazem isso. Então, o que você vai fazer é ficar com o coração acelerado. Então, seu coração acelera, você fica estressado, você fica estressada. E é assim que acontece. Aí, com o tempo, depois de um tempo, se você não sabe lidar com suas emoções, se você não sabe lidar com todas essas situações, daqui a pouco vai aparecendo coisas. Aparece. Aí vem pressão alta, vem arritmias, vem várias coisas, né? E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Se você está direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouca para o ambiente interno do seu corpo. Seu sistema imunológico, que monitora seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e recuperação. Portanto, você fica doente, seja com um resfriado, câncer ou artrite reumatoide. Todas elas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Isso é muito real, gente. É muito real. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, olha só, a diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-reexperimentam situações traumáticas. Todas elas enfermidades mediadas. Cadê? Não. O que há, estou repetindo aqui, todas elas situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente ou futuro? Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio, por fim, torna-se a norma. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético. E, na maioria dos casos, isso significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara: o efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular
pode desregular alguns de nossos genes e isso pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo a nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptadas. Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado que fizesse, protegia-os de seu ambiente externo. Isso é adaptação. Mas, se por vários dias você fica ansioso com sua promoção, foca exageradamente em sua apresentação, ou seja, uma apresentação que você tem para fazer no seu trabalho, seja lá na escola ou na faculdade, você se preocupa demais por sua mãe estar no hospital. Essas situações criam as mesmas substâncias químicas como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Olha isso. E aí quando você... Isso é se preocupar, né? Se preocupar demais. Quando você se preocupa muito. Então, amanhã, por exemplo, hoje você tem algo muito importante para fazer. E aí você fica o tempo todo se preocupando com isso. Aí você tem uma apresentação para fazer. Aí você tá preocupado, talvez a sua mãe está lá no hospital e você está muito preocupada com ela. O sentimento, a sensação, ele diz aqui, se você fica ansioso por vários dias, cadê? Essas situações, na verdade, quando você se preocupa demais com algo que está acontecendo aí na sua vida, seja lá o que for, não sei o que você está se preocupando muito. Isso é normal, é comum. É comum, a gente se preocupa mesmo. Mas essas situações, elas criam as mesmas substâncias químicas como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Olha isso. Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital de seus sistemas digestivo, endócrino e imunológico, entre outros, e direcionando-a para os músculos que você usaria para lutar com um predador ou fugir do perigo, mas em sua situação isso está apenas trabalhando em você. Eu já fui essa pessoa de estar o tempo todo em modo emergência. Eu já fui essa pessoa de estar o tempo todo em modo emergência. E não é um lugar legal. Não é um lugar bom de estar. Então, quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, eu percebi que os meus pensamentos, eu percebi que eu mesma estava gerando várias situações e que os meus pensamentos, eu mesma contribuía para tudo que estava acontecendo na minha vida. Então, lá no ano passado, 2020, a gente está em 2025, daqui a pouco é 2026, falta 57 dias para 2026. Então, lá em 2024, eu estava exatamente nessa situação aqui, nesse mecanismo aqui de lutar e fugir, que estava acontecendo várias coisas assim na minha vida. E aí eu estava aqui nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar. O meu corpo, ele estava roubando aqui, ó, essa energia vital aqui. E aí foi tudo para o sistema digestivo. É por isso que o nosso estômago, talvez você fique muito mal de estômago. O nosso estômago, ele é o nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro. Às vezes a gente não fica bom de estômago, né? A gente não está tão bem de estômago, não é porque às vezes a gente comeu algo. Isso também acontece. Mas na maioria das vezes é por nossas emoções. Nossas emoções. Então assim, eu fiquei muito mal. Muito mal.
E aí quando eu comecei a estudar mais, eu falei que eu comecei a estudar mais sobre epigenética, entender como que funciona o nosso sistema. E aí eu fui percebendo, eu falei, não, epa. Aí eu fui excluindo certas situações da minha vida. Fui excluindo as coisas que mais estavam me causando estresse. Fui excluindo pessoas, ambientes, situações, e fui excluindo. E aí ele diz aqui, olha só, do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios de estresse gera as emoções humanas de raiva, de medo, inveja e ódio, incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam, na verdade, uma pergunta. Deixa eu voltar. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação, ou estresse, ou reexperimentamos graças à nossa memória, de modo que a maioria de nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios do estresse e da sobrevivência. Então ele traz essa pergunta: é possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Então a maioria das coisas que acontecem com a gente no nosso dia é tudo negativo? Não. Mas o nosso pensamento faz com que a maioria das coisas realmente sejam negativas, porque você pensa o tempo todo que as coisas vão dar errado. Entende? A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse, ou nós reexperimentamos graças a uma memória que nós temos. De modo que a maioria de nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios do estresse e da sobrevivência. Quando nossa resposta ao estresse é disparada, focamos em 3 elementos e eles são da maior importância, que é o corpo, e às vezes a gente subestima e a gente não cuida do nosso corpo, porque na verdade a gente precisa sim, porque às vezes a gente pensa, né, tem muitas pessoas às vezes que não cuidam do corpo, não vai para academia, não, porque eu não quero ser bombada, eu não quero ter o shape da moda e tal, mas não é por isso, gente, é porque cuidar do corpo é uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais importantes que você tem, né, o seu templo. O ambiente, que é onde posso ir para escapar dessa ameaça. Onde que eu posso ir para escapar dessa ameaça? E o tempo, quanto tenho que usar a fim de escapar dessa ameaça? E aí eu entendi exatamente isso aqui lá atrás, mesmo sem ter lido esse livro, que eu estou lendo esse livro junto com vocês. Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós, humanos, somos tão dominados pelos 3 grandes, ou seja, nós somos dominados pelo nosso corpo, nós somos dominados pelo nosso ambiente, e nós somos dominados pelo tempo. A resposta ao estresse e os hormônios que ela desencadeia obrigam-nos a focar e ficamos obcecados com o corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu dentro dos limites do reino físico. Tornamo-nos, assim, menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Aí é isso que acontece quando a gente está nesse modo de sobrevivência, quando a gente está no modo de luta e fuga. Vocês já perceberam, por exemplo, as pessoas, os moradores de rua, por exemplo, as pessoas que elas não têm tantas condições, elas não vão pensar em espiritualidade, não é a preocupação delas. Porque elas vivem o tempo todo nesse estado de luta ou de fuga. Ou seja, eles precisam todos os dias
buscar o que eles vão comer ali no dia. Eles estão preocupados só nisso. No que eles vão comer. Como que eles vão conseguir comida para sobreviver. Entende? E quando a gente está nesse modo de luta, de fuga, de estresse, nós não conseguimos ser espiritualizados. A gente não consegue ser consciente. A gente não consegue ser mais cientes realmente da mudança que a gente precisa fazer em nós mesmos. E a gente não fica atento no aqui e no agora, no que está acontecendo agora. Quando a gente está muito nesse modo de preocupação, a gente não consegue permanecer no momento presente, no aqui e no agora. É muito mais desafiador. É muito mais desafiador. E é isso que eu prego muito lá no perfil secreto, no meu perfil secreto, que é só para mulheres, que lá eu conto muitas coisas que eu não trago aqui no perfil principal, né? Eu falo sempre da importância de você viver no presente, de você estar no presente, que hoje em dia é muito desafiador para as pessoas. Muito desafiador. E eu acho que eu vou finalizar aqui, que já está dando o nosso horário, e aí eu vou marcar aqui para a gente continuar onde nós paramos, que nós estamos na página 127. Caso você tenha um livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza, nós estamos na página 127, então venha ler com a gente amanhã, 6h40 da manhã. E na verdade o que a gente faz aqui é muito mais do que ler, vocês já perceberam isso, né? A gente faz muito mais do que isso, muito mais do que leitura e muito mais do que o estudo do livro. Simbora, minha gente, vamos cuidar da pessoa mais importante da sua vida. E quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você, né? Feche seus olhos, vamos respirar, vamos fazer agora uma respiração consciente. Coloque uma intenção para o seu dia. Respira fundo para a gente liberar as tensões e a gente começar o nosso dia bem. Inspira aí profundamente pelo nariz, para o que você está fazendo. Inspira aí profundamente, feche seus olhos, puxa o ar. E solta. Solta pela boca para liberar as tensões. Mais uma vez, inspira profundamente e gentilmente. E solta. Mais uma vez. Inspira profundamente. E solta. Hoje, dia 3 de novembro. Todas as vezes que algo frustrar seus planos ou desejos, lembre-se de se comunicar comigo. Essa prática traz vários benefícios. O primeiro é óbvio. Esse contato o abençoa e reforça nossa relação. Outra vantagem é que as decepções, em vez de o deprimirem, são transformadas em oportunidades de crescimento. São transformadoras em oportunidades. Outra vantagem é que as decepções, em vez de o deprimirem, são transformadas em oportunidades de crescimento. Essa transformação remove o ferrão das circunstâncias difíceis, possibilitando que a alegria apareça em meio à adversidade. Olha isso. Comece praticando esse exercício quando passar pelas decepções mais banais do dia a dia. Em geral, são os pequenos obstáculos que o afastam da minha presença. Quando você transforma problemas em oportunidades, descobre que ganha mais do que perde. Só depois de muito treinamento é que você consegue aceitar grandes perdas de um modo positivo. Só depois de muito treinamento é que você consegue aceitar grandes perdas de um modo positivo. Mas é possível aprender a pensar como o apóstolo Paulo, que escreveu: considero tudo como perda.
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha isso. Agora fala se não tem tudo a ver com o que a gente leu hoje no livro. É incrível como a mensagem cai exatamente sobre o que a gente fala aqui, sobre o capítulo que a gente lê. Então, todas as vezes que algo frustrar seus planos ou desejos, lembre-se de se comunicar comigo. Essa prática traz vários benefícios. O primeiro é óbvio. Esse contato o abençoa e reforça a nossa relação. Outra vantagem é que as decepções, em vez de o deprimirem, são transformadas em oportunidades de crescimento. Essa é a mentalidade que você precisa ter. Essa é a mentalidade que você precisa ter. Quando você sentir muita decepção, quando você entrar muito nesse lugar de sobrevivência e que você está ali decepcionada que algo aconteceu com você, ao invés de você ficar deprimida pela situação e você se colocar como vítima e você ficar remoendo aquilo ali, você precisa transformar isso em uma oportunidade para o seu crescimento. Inglês é muito desafiador. É desafiador? É. É desafiador porque eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Então, em um momento lá atrás na minha vida, eu peguei uma situação deprimente na minha vida e transformei ela. E transformo ela até hoje. Até hoje eu ainda estou transformando essa situação para o meu crescimento. Entende? Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Coloque uma intenção para o seu dia. Coloque uma intenção para o seu dia. Faça uma segunda-feira abençoada. Faça uma segunda-feira maravilhosa. Tenha uma ótima semana. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vou ver se eu deixo essa live. Acho que vou deixar essa live de hoje gravada até meio-dia, tá? Então, se você está assistindo essa live gravada, deixa aqui seu comentário sobre algo que tocou você, que ressoou você. Gosto muito de saber o que vocês estão pensando aqui sobre o Café com Gleice, né? Sobre a nossa live, que é muito mais, a gente faz aqui muito mais do que leitura do livro, que estudo do livro. Inclusive, minha gente, esse mês de novembro o Café com Gleice faz um ano. Um ano de Café com Gleice. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Olha, vejo vocês amanhã, 6h40. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.